A Regina, pastor Natanael Rinaldi, quer saber, à luz da Bíblia, se podemos fazer jejum apenas por um dia. E nesse jejum ela pode pedir uma bênção específica, né, estando em jejum, como por exemplo ir bem na faculdade. Enfim, ela pede para que o senhor fale sobre o jejum. E ela diz ainda, complementa, que é ouvinte assídua do seu programa, viu? Regina, aqui da Igreja Cristo é a Resposta, do pastor Natalino. Obrigado, irmã Regina. Agradecemos a sua atenção ao nosso programa e vamos então atender a sua pergunta, primeiro qualificando o que Jesus falou a respeito do jejum no capítulo 6 de Mateus, versículos 16 a 18, dentre outras passagens bíblicas, mas como aqui se trata de uma orientação dada pelo Senhor Jesus, me parece mais oportuna para uma pergunta como a sua. Diz aqui no capítulo 6 de Mateus o seguinte, a partir do versículo 16. Jesus declara: quando jejuardes. Então o jejum é algo voluntário, não é obrigatório, é uma decisão que a pessoa toma decorrente de uma situação que lhe parece aflitiva e ela precisa de ajuda de Deus de um modo especial, então ela recorre à oração, recorre ao jejum e a outras práticas religiosas que a Bíblia recomenda. Então diz Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que receberam o seu galardão. Então está aqui Jesus condenando a pessoa que jejua para se exibir, para se mostrar aos colegas, aos parentes, aos conhecidos, a sua forma de ser um cristão mais apegado às coisas de Deus. Então Jesus declara que não se exiba nesse particular. Faça-se na figura de uma pessoa que está normal, sem uma pintura, sem algo que vá chamar a atenção de estranhos. Disse mais Jesus: porém, tu quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Então a primeira obrigação de uma pessoa que jejua é ele ter cuidado para não se exibir de modo a ser louvado, a ser assim reconhecido como pessoa de que busca a Deus de modo especial, porque aí está recebendo o seu louvor e já perde a sua bênção. Agora, quanto ao seu pedido, jejum apenas por um dia, podemos pedir uma bênção específica ao fazê-lo, como por exemplo, ir bem na faculdade. Ora, uma pessoa que está na faculdade e que quer ir bem, ela não pode resumir seu estudo a um dia. Ela vem, consequentemente, todos os dias que está na faculdade, ela vem se esforçando para conhecer melhor a matéria que ela está estudando. Isso vai depender de esforço, de determinação. Da mesma maneira, paralelamente, se eu estou recorrendo ao jejum para me ajudar e está correto, eu não vou fazer jejum esporádico de um dia e depois continuar estudando na dependência daquele jejum que foi feito assim transitoriamente. Procure jejuar mais alguns dias para que você tenha um conceito de responsabilidade que se demonstra tanto no estudo como no jejum.
Então, fale sobre o jejum, diz a pergunta aqui, por favor. Segundo o jejum da Bíblia, ela é ouvinte assíduo, agradecemos a sua atenção. Jejua, na Bíblia Sagrada nós encontramos pessoas que jejuam 2 vezes ao dia. Encontramos em Lucas capítulo 18, versículo 12, jejuar 2 vezes ao dia é dar um intervalo entre um jejum pela manhã e um jejum à tarde. Capítulo 18 de Lucas, versículo 12, diz aqui um certo fariseu que queria ostentar perante o Senhor Jesus, e ele então se manifestou apresentando a sua posição. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. 12. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. É uma pessoa que estava se exibindo que diante de Deus e publicamente, de tal modo que o registro ficou aqui consignado na Bíblia Sagrada, e não é próprio para nós nos exibirmos quando jejuamos, dando impressões externas ou conversando a miúde sobre o jejum que fazemos, dando uma distinção à nossa pessoa como alguém que busca mais a Deus do que os demais. Agora, nós temos a declaração do apóstolo Paulo, e quanto a isso, nós sabemos pela Bíblia que Paulo foi um homem que se distinguiu em buscar a Deus de modo absoluto. A sua vida, como ele descreve em 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte a partir do versículo 16: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Porque muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então, dentro ele, se apresentando, ele declara seus sofrimentos, que ele sofreu por Cristo. A partir do versículo 25, ele declara: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes. Dentre as tribulações pelas quais ele passava, como por amor ao Evangelho, seus sofrimentos, ele incluía esse particular jejum muitas vezes, queria a ajuda de Deus para vencer essa adversidade. Então aí está a pessoa que não se exibe, mas que acrescenta a sua forma, às vezes, de problemas, o jejum, para que Deus possa interferir e ele ter vitória naquilo que ele está buscando. E o nosso desejo, irmã Regina, é que você seja bem nos estudos. Você está buscando primeiro o reino de Deus ao pedir oração acerca dessa prática que a Bíblia recomenda, sem exibição, mas buscando seus interesses escolares
mas pedindo a bênção de Deus conjuntamente. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi, viu, pastor Natanael Rinaldi? Ligou aqui uma pessoa agora, um homem, a irmã Regina Blanco, atendeu, está aqui pelo 3307-4429, 3307-4429. E ele comenta aqui que ele está afastado da igreja, eu estou entendendo que ele é um cristão evangélico, e conheceu uma pessoa adventista. E ouvindo a rádio, ouvindo o rádio, né, o seu programa, a pessoa adventista ficou, eu vou até usar uma palavra forte aqui, ficou com raiva, porque o pastor Natanael falava sobre adventismo, e ele teve que desligar o rádio. Então, eu estou entendendo que era um homem, né, e conheceu uma pessoa, uma moça, uma mulher adventista, e esse homem estava escutando o seu programa, o senhor estava falando sobre o adventismo, e a moça, a mulher, ficou com raiva e ele teve que desligar o rádio. E ele então pede aqui para o senhor falar sobre o adventismo, pastor Natanael. Eu quero dizer a esse ouvinte que você tenha paciência, mas vem cá, eu sou um estudioso desse particular, porque quando eu chego aqui para informar as pessoas, eu estudo primeiro. E dois problemas, dentre outros que eu poderia mencionar. Por exemplo, o adventismo, embora use a Bíblia, ele não se baseia exclusivamente na Bíblia. Você pega, por exemplo, abre o livro de Hebreus, capítulo 1, e você vai notar no versículo 1 uma declaração que é conhecida de todos os leitores da Bíblia. Vou ler para você e depois vou dar a interpretação que está nos livros adventistas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o que nós estamos lendo aqui? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda do fogo. Mas do Filho, Jesus, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, aqui amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. Vou ler até o versículo 9 do capítulo 1 de Hebreus. Agora vou ler dando a interpretação adventista. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras,
aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo espírito de profecia. Quer me explicar quem é a pessoa que leva esse título? Quem é a pessoa dentro da seita adventista que leva o título falou pelo espírito de profecia? Você vai encontrar a miúde dezenas e centenas de declarações que esta pessoa é Ellen Good White. Ela é o seu valor junto ao adventista é tão grande ou maior do que a própria Bíblia Sagrada. Ora, se aqui você lê, fala pelo Filho, Jesus, como é que você vai seguir um grupo que altera a Bíblia e coloca uma profetisa que errou continuamente nas suas declarações proféticas? Por exemplo, foi-me revelado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu e mais 144 mil ouvimos a voz declarada. Você concorda que alguém pudesse, à luz da Bíblia Sagrada, admitir, ou crer, ou escrever, foi-me revelado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo? Onde está escrito isso na Bíblia? Você pega o capítulo 26 de Mateus, Jesus declara, daquele dia e hora ninguém sabe. Vale mais quem? A palavra de Jesus ou a palavra de Ellen White? Mas o adventista se vale por ela. Depois, então, quando ela estava voltando a si da sua profecia, perguntaram-lhe os irmãos na fé que dia e que hora foi revelado a volta de Cristo. Ela disse com toda naturalidade: depois que eu saí da visão, eu me esqueci do dia e da hora. Ora, isso é brincadeira. Como é que você vai levar a sério uma igreja que faz assim? Outro caso, Jesus é o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, como diz aqui no versículo 8 desse texto, mas do Filho Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu serei por pai, ele me será por filho. E quando introduz no mundo o seu primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que está escrito aqui, quando Jesus se humanizou, a ordem específica da parte de Deus Pai, que Jesus fosse adorado por todos os anjos. Então, dentro do movimento adventista, Jesus é outra pessoa. Jesus é o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel e mais, Jesus tem uma natureza pecaminosa, caída como a nossa. É um Jesus diferente. Agora eu pergunto para você, você se prostra diante de anjos? Você adora anjos? Você adora Miguel, o arcanjo? Ou você adora Jesus? O que aconteceu com os anjos quando foram lá diante de João no Apocalipse? Os anjos se prostraram diante de João e João levantou eles e disse, eu sou homem, adora a Deus. Eles estavam errados, se prostrando diante de homem. Eram anjos. Eram anjos. Ora, se você pode suportar tudo isso, é questão de escolha. Mas você trocar Jesus por um anjo, arcanjo Miguel,
Jesus, quando andou na terra, ele repreendeu Satanás. Vai-te, Satanás. Repreendeu espíritos malignos. Agora, Miguel não teve coragem, de acordo com Judas 9, de repreender Satanás. Não teve. Ele precisou clamar a Jesus: Senhor. Ele não tinha autoridade como Miguel para expulsar o demônio que estava ali possuído na vida de uma pessoa. E Jesus fez isso tantas vezes quantas foram necessárias. De modo que você trocar Jesus por um arcanjo, que não pode ser adorado, você adora anjo. Se você adora, você está errado gravissimamente. Agora, você adora Jesus. Jesus veio aqui a este mundo para salvar os perdidos, ou foi Miguel? Miguel não tem natureza divina. Como é que você vai se guiar por um elemento desse? Mas pega a literatura de Ellen G. White, que eu lhe posso exibir, se você quiser. Você pode marcar aqui o dia, eu trago para você o livro, você leva para examinar e depois pergunta para as suas autoridades superiores se está correto ou não. Então, eu convido você a ter um pouco de cautela. Nós não estamos aqui falando bobagens, não somos pessoas assim que falam por ouvir, somos estudiosos. Tenho toda a literatura publicada pela Casa Publicadora Brasileira e posso oferecer, mostrar para você fazer um exame pessoal. Muito bem, temos também só para complementar, né, pastor Natanael, temos também a questão do sábado, né, que a profetisa fala que sem a guarda do sábado não existe salvação, como se guardar um dia fosse salvar alguém, né? Agora, o que os adventistas não falam é o que está no capítulo 12 do livro de Mateus. O que aconteceu lá? No capítulo 12, logo no início, os discípulos de Jesus foram acusados de transgredir o sábado. Escute só, vou ler para o nosso ouvinte que nos telefonou e para os ouvintes que queiram se interessem. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, respondeu e lhes disse: não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vou repetir, já leu esse texto na Bíblia? Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por quê? Porque eles faziam aquela operação de fimose, ou que mexia com o corpo do homem, né, da criança, etc. E aquilo tinha que acender fogo para poder esquentar a água, havia trabalho, não podia acender fogo no dia de sábado, eles acendiam, tratavam o sábado como um dia comum. Agora eu pergunto para você, eles podiam matar no dia de sábado e ficar sem culpa? Eles podiam roubar no dia de sábado e ficar sem culpa?
Podiam adulterar no dia de sábado e ficar sem culpa? Podiam quebrantar o sábado e ficar sem culpa? Qual é a sua resposta? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Que Jesus está dizendo, eu sou maior. Se soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Qual é o pecado de quem trabalha no sábado? Segundo a autoridade de Jesus. Inocente. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então está aqui claríssimo. Se o adventista não quer ler a Bíblia corretamente, é um problema pessoal. Exatamente. Mas não vai me dizer que você vai para o céu porque você guarda sábado. E se fosse isso, eu acho que a nação judaica inteirinha estaria em pecado e não teria salvação, porque para derrubar as muralhas de Jericó, diz a Bíblia que no 7º dia eles deram 7 voltas. Então deram... Trabalharam mais. Trabalharam mais no 7º dia, quer dizer, todo mundo sabe que no sábado não podia se andar uma distância maior do que 1 quilômetro. Então você dá 7 voltas em torno de Jerusalém no 7º dia, se andar quilômetro, ia ficar o dia inteiro andando. Bom, então aí o povo inteiro hebreu pecou, né? Então, segundo eles, não teriam salvação. A resposta que o nosso amigo aqui nos telefonou, estamos aqui às ordens para conversar. Muito bem.